O método da sobre-relaxação sucessiva, ou SOR, né, para resolver sistemas lineares, é um método que generaliza o método de Gauss-Seidel, tá? Buscando ou uma convergência mais rápida ainda que o Gauss-Seidel, ou buscando a convergência nos casos em que o Gauss-Seidel não converge, tá? Para a gente ter uma ideia de como funciona esse método, a gente vai partir então de um sistema linear, x igual a b, e vamos montar as equações de interação do método de Gauss-Seidel. Então, as equações de interação do método de Gauss-Seidel você obtém isolando os elementos da diagonal de cada uma das equações, tá? Então, os termos, bom, aqui como é o primeiro elemento, não tem elemento anterior à diagonal, mas eu tenho apenas os elementos após a diagonal principal, né? Dividido pelo coeficiente da diagonal. E nesse caso, como os valores dos termos são posteriores ao x1, né? Ou seja, o índice deles são posteriores ao x1, eu vou estar utilizando sempre os resultados do passo k. A partir do x2, eu tenho uma componente que é anterior à diagonal, né? Então é um componente x1 que já foi calculado. Por isso eu estou usando aqui sempre o valor mais recente do meu x1, que foi calculado pelo passo anterior. E os valores posteriores à diagonal continuo usando os do passo anterior, tá? E assim sucessivamente até o último elemento, em que todos os componentes são necessariamente componentes obtidos no passo atual, tá? Que são todos anteriores à diagonal. Ora, o que a gente vai fazer agora é reescrever um pouco essas equações, tá? Se a gente observar bem aqui, o que a gente tem desse lado é praticamente o b menos a equação anterior, exceto por este termo x1 que não aparece. Então a gente vai somar e subtrair o elemento da diagonal no passo k. Tá? Então nós temos aqui, ó, exatamente a mesma equação, só que eu somei essa componente x1k e subtraí a componente x1k aqui dentro dessa expressão. Como eu estou dividindo por A11, então necessariamente eu preciso multiplicar por A11. Então, se você observar bem, esta equação aqui nada mais é do que a equação do b, o fator constante, menos a equação inteira que eu tinha no passo anterior. Vou repetir o processo para cada uma delas. Então, vou colocar aqui a componente da diagonal, somando e vou subtraindo para se cancelar, né? Tá? Então, não estou fazendo nada, estou somando zero aqui, né? Ok? Ora, quando você olha esses elementos que estão aqui, isso aqui nada mais é do que eu pegar a minha aproximação e observar o quanto falta para a minha equação atingir o valor constante b. É o que a gente chama de um resíduo do valor, né? Então, todas essas equações aqui, se a gente colocar na forma matricial, nada mais é do que b menos a matriz de coeficientes vezes a minha aproximação. Então, eu vou chamar esses caras que estão aqui, ó, essas parcelas que estão aqui, justamente dos meus resíduos, ou simples vou indicar aqui por R, no caso da primeira equação, R1 do índice K, tá? R2 do índice K, Rn do índice K. Observe que eu estou usando sempre os valores mais recentes aqui como se fosse o Gauss-Seidel, né? Tá? Exceto do elemento da diagonal em diante. Então, cada uma dessas equações que a gente tinha aqui atrás, ó, vai ser escrita como x1k mais 1 igual a x1 mais 1 sobre A11 vezes o R1k. Né, ó? Então, x1k mais 1 é o x1k anterior, mais o R1k sobre o A1k. x2k mais 1 vai ser o x2k, né? Mais o R2k sobre o A22 e assim por diante. Então, nada mais é do que aquelas equações reescritas dessa forma.
Então, se eu colocar isso aqui e escrever isso na forma de uma matriz, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma indicação dos meus x1, k mais 1, x2, k mais 1, né? xn, k mais 1, ok? Igual ao meu xk, estou escrevendo de lado aqui, igual ao meu x1k, x2k, xnk. Esses elementos inversos aqui, ó, são os elementos da diagonal. Então, na verdade, é como se eu pegasse os elementos da diagonal, né? Porque se eu tenho a minha matriz diagonal D, que a gente viu anteriormente, nada mais é do que a matriz formada apenas pelos elementos da diagonal. Os demais são 0 e 0. Como os elementos são todos não nulos, então essa matriz é inversível, né? E a inversa dela vai ser a inversa de cada elemento, o inverso, né? De cada elemento da diagonal, ou 1 sobre, que aí vai multiplicar o respectivo elemento. Então, por isso que vai aparecer aqui o D menos 1, né? Multiplicando pelos R's. Então, eu tenho o R1K, o R2K, né? O RNK. Então, quando você multiplica esse elemento inverso, olha só, a primeira linha pelas colunas, eu só vou ter o primeiro elemento multiplicando o R1K, que vai dar exatamente essa componente que eu tenho aqui. E ela vai ser somada com x1K, e vai ser igual a x1K mais 1. Da mesma forma, se eu pegar a segunda linha e multiplicar aqui, apenas esse elemento que vai ser multiplicado pelo A22 invertido. Ou seja, vai ser dividido pelo A22. E vai ser somado com x2k, que vai ser igual a x2k mais 1. Tá? Então, você vê que essa equação aqui, ou essa forma matricial, corresponde exatamente às equações, tá? Que nós temos ali, que são as equações do Gauss-Seidel. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora para diferenciar os métodos de Gauss-Seidel do SOR é dizer o seguinte: ora, em vez de eu somar a minha aproximação anterior, o total dessa parte que é o meu resíduo ponderado, tá? Eu vou somar a esta parte, ou a minha solução anterior, o meu resíduo multiplicado por um fator, que eu vou chamar de ômega. Tá? E aí, dependendo do valor do ômega, eu posso ir igual ao Gauss-Seidel, eu posso ir mais rápido que o Gauss-Seidel, ou eu posso ir mais devagar do que o Gauss-Seidel. Então, nós vamos fazer o método da sobre-relaxação sucessiva, é exatamente aquelas equações, só que aí eu vou multiplicar esse fator ômega que está aqui, ó. Esse fator ômega multiplicando o fator que está sendo somado à solução anterior. Então, dependendo do valor do ômega, você vai ter as seguintes situações. Se o ômega estiver entre 0 e 1, eu vou mais devagar do que o Gauss-Seidel. Então, eu digo que eu tenho um chamado método subrelaxado, né? Que o objetivo aqui é garantir uma convergência maior. Se o ômega for igual a 1, isso coincide com o método de Gauss-Seidel. Tá? Por isso que a gente diz que o SOR é uma generalização do Gauss-Seidel. E se o ômega estiver entre 1 e 2, eu tenho o chamado método sobre-relaxado. Eu estou tentando ir mais rápido do que o Gauss-Seidel. É possível provar, a gente não vai fazer isso nesse curso, né? Que se o ômega for negativo ou o ômega for maior ou igual a 2, esse método necessariamente diverge, tá? Então ele não é aplicável para esse tipo de situação. O método super-relaxado, reforçando aqui, né? Quando o sistema não está convergindo para Gauss-Seidel, só que eu quero uma taxa de convergência maior que o Jacobi. Então eu vou pondo um ômega um pouco menor que 1, para tentar convergir mais rapidamente que o Jacobi, mas tendo convergência, o que eu não consigo com o Gauss-Seidel. O sobre-relaxado, quando o ômega for maior que 1 e menor que 2, a ideia é conseguir uma convergência ainda mais rápida do que o Gauss-Seidel. Aqui nós simplesmente reescrevemos as equações, né, na forma matricial, tá? Desculpe, a matricial a gente já viu, agora na forma de equações mesmo,
que na verdade multiplicar aquele termo que estava aqui por ômega nada mais é do que multiplicar cada uma desses R's pelo ômega. Então é como se eu multiplicasse cada um desses R's aqui pelo ômega. Por isso que as equações do SOR, para não usar a forma matricial, é simplesmente multiplicar cada um desses fatores pelo ômega. Então, o nosso processo para aplicar um método do SOR consiste no seguinte: eu calculo o R1, divido pelo A11 e multiplico pelo ômega. E com isso eu calculo o X1K mais 1. Depois eu calculo o R2. Multiplico pelo ômega, divido pelo A22 e calculo o X2K mais 1. E assim sucessivamente. Eu preciso necessariamente calcular sempre o resíduo em cada elemento para calcular o elemento, tá? Observe que para calcular o R2K mais 1, eu preciso do XK mais 1. Então eu não posso calcular todos os resíduos de uma vez. Eu preciso calcular o resíduo de um e o seu valor novo. O resíduo do segundo, usando esse valor novo, e o novo valor de x2k mais 1, e assim sucessivamente, tá? Então eu estou obrigado a calcular isso. Eu preciso deste cara aqui para calcular este. Eu preciso deste cara aqui para calcular este, e assim por diante. Eu vou precisar do anterior para calcular o RNK, tá? Então a sucessão é sempre essa. Calculo R1, calculo x1k mais 1. Calculo R2, calculo x2k mais 1. Sempre alternando entre os dois valores, tá? Até que eu vou chegar ao momento em que eu vou calcular o RNK e vou calcular o XNK mais 1. E aí eu encontrei a aproximação para o meu sistema usando o método de SOR, tá? Isso aqui a gente pode ver aqui no exemplo, né? Então eu estou usando aqui um ômega que foi chutado, tá? Eu escolhi 1.2. Solução inicial comecei do 0, 0, 0. Vou tomar um epsilon menor que 10 a menos 2. Essas são as minhas equações do meu sistema. Então o primeiro passo é achar o resíduo. O que é o resíduo? É simplesmente pegar o vetor constante e subtrair essa equação inteira, né? Então é 4 menos 3x1 menos x2 menos x3. Aqui o R2 vai ser 0, menos 3x1 menos 3x2 menos x3. E o outro vai ser 5 menos x1 menos x2 menos 2x3. A diferença está no índice. O R1, todos os elementos que são maiores ou iguais a 1 vão ter índice K. Né? Então todos têm índice K. No R2, os elementos menores do que 2, que é o x1, tem índice K mais 1, que é do passo anterior. E o x2 e o x3 vão ter índice K. No R3, a mesma coisa. Os elementos menores que 3, que é 1 e 2, vão ter índice K mais 1. E o x3 vai ter índice K. Então, eu vou calcular isso e tendo calculado o R1, eu posso calcular os R2. Vou montar aqui as equações para esse caso, né? Então, eu tenho aqui basicamente o x1k ômega sobre 3. Por que 3? Porque 3 é o elemento da diagonal. Aqui é 3, 3 e 2, né? Então, ficou ômega sobre 3. Como é 1.2, deu 0.4. Então, vai ser x1k mais 0.4 vezes o R1k. Aqui vai ser também ômega sobre 3, então vai ser x2k mais 0.4 vezes o R2k. E, finalmente, ômega sobre 2, então vai ser x3k mais 0.6 vezes R3k. Eu já fiz essa divisão para não ficar repetindo essa operação toda hora. Então, o meu processo agora é calcular o R1, né? Então, eu peguei o R1, a primeira equação, né? Substituí os valores de x1 0, x2 0 e x3 0, que são todos zeros, e o resultado do R1 0 deu 4. Agora, eu necessariamente preciso aplicar o R1 0 na equação do x1. Então, x1, 1, né? Estou aplicando para cá igual a 0. x1, 0, mais 0.4 vezes o R1 0, que é 4. Então, substituindo, eu encontrei o novo valor do x1, 1, que é 1.6.
Na hora de calcular o R20, então o R20 está aqui, né? Ó, a equação do R20, 0 menos 3x1, 1, porque o K é 0, é sempre 1 a mais, né? Então, menos 3x2, 0, menos 3x2, 0, e menos x3, 0, menos x3, 0. Então, substituindo 0, menos 3 vezes 1,6, que é o valor que eu calculei aqui, né? Que já foi usado aqui, atualizado, tá? E os valores anteriores para x2 e x3, que eram 0 e 0. Fazendo essa conta, eu cheguei em menos 4,8 para o R20. Agora eu pego a equação do x2, que vai ser o x2 anterior, mais 0,4 vezes o resíduo. Então vai ser o x2 anterior, que é 0, mais 0,4 vezes o R2, que é menos 4,8. Então vai dar menos 1,92. Esse é o novo valor para o x2. Tá? Vou agora calcular o x3. Eu ainda estou no K igual a 0. Ó. Tudo para o K igual a 0. Então eu vou aplicar aqui a equação do R3, né? Então vai ser R30, vai ser 5 menos x1, 1. Então 5 menos x1, 1. Menos x2, 1. Menos x2, 1. E menos 2 vezes x3, 0. Menos 2 vezes x3, 0. Então eu vou ficar com 5. x1 é 1,6. x2,1 é o menos 1,92 e x3 é 0, né? Então dá 5,32 para o resíduo. Novamente, observe que eu estou usando o valor mais recente do x aqui e o valor mais recente do x2 aqui, tá? Para calcular o x3, novamente, agora eu pego a equação, vai ser x30 mais 0,6 vezes o R30, né? x30 mais 0,6 R30. Substituindo os valores, eu encontro 3,192. Então, esses caras que são x11, x21 e x31 formam a primeira aproximação para a minha solução, tá? Então, a minha primeira aproximação, não coloquei aqui em lugar nenhum, né? Mas a minha aproximação de x1 vai ser dada por 1,6 menos 1,92 e 3,192. Eu preciso determinar quando eu vou parar. Determinar o critério é sempre o critério de parada, a variação relativa, né? Então, vou calcular a variação relativa, vou pegar cada um desses caras, 1,6 menos o anterior, que é 0, menos 1,92 vezes o anterior, que é 0, e 3,192 menos o anterior, que é 0. Tudo isso dividido pela norma do máximo, né, no meu elemento de baixo. Então aqui, bom, estou subtraindo 0, então o maior desses componentes em módulo é o 3,192, desse também é o 3,192, deu 1. Tá? Então minha variação relativa é 1. Isso significa que isso foi insuficiente. Eu preciso fazer mais uma iteração. Vou repetir o processo, só que agora eu vou utilizar K igual a 1. Tá? Então, utilizando K igual a 1, coloco a equação do resíduo para K igual a 1, do R1, substituo os valores do passo anterior e encontro menos 2,072. Pego a minha equação do x2, do x1, né, que é x1k mais 0,4, né, então x12 igual a x1 mais 0,4 vezes R1, substituo o valor e encontro 0,7712. Então, nós encontramos um novo valor. Depois, repito o processo agora para o R2, encontro o resíduo para a segunda equação, substituo aqui na equação do x2 e calculo o valor. Encontro o resíduo para a terceira, substituo no valor, na equação, e obtenho um novo valor. Agora, eu tenho um novo vetor, né? Um novo vetor, que é o x2, vou colocar aqui embaixo, tá? Que é o x2.
índice 2. Então, o x11 que nós encontramos foi 0,7712, né? Então, é 0,7712 menos 1,81824 e 2,989824. Transposto porque é um vetor, né? Bom, então para calcular a variação relativa, eu vou pegar este cara e vou subtrair deste daqui, 1,6, né? Então, 0,7 menos 1,6 vai me dar aqui menos esse valor, tá? Depois esse cara menos este valor, 1,92, vai dar 0,10. Depois eu pego este cara menos, tá aqui, 3,192, tá? Vai sobrar este valor. E vou pegar o maior desses valores correspondente a esse vetor aqui, ó, né, ó. Então, vou fazer agora, bom, essas diferenças eu já encontrei, o maior valor aqui em módulo é este, nesse de baixo o maior valor em módulo é este, portanto, eu vou obter aqui exatamente 0,27207, que ainda não é suficiente. Então, preciso repetir o processo. Vou achar os resíduos e assim eu vou calculando sucessivamente. Eu resumi os resultados aqui numa tabela, né, para que vocês possam verificar depois. Então, eu estava neste passo aqui, calculei os resíduos correspondentes e calculei as respostas. Lembrando sempre que o processo é calculo o resíduo, calculo x1, calculo o resíduo, calculo x2, calculo o resíduo 3, calculo x3. Repito o processo, calculo o resíduo 1, calculo x1, calculo o resíduo 2, calculo x2, calculo o resíduo 3, calculo x3, tá? E assim sucessivamente. Após você chegar na terceira equação, você vai atingir a variação relativa menor que 10 a menos 2 que foi pedida. Então, este cara que está aqui é ou forma a minha aproximação, né? A minha aproximação para a solução desse sistema usando o método SOR, tá? Bom, aqui é um exemplo de aplicação. Agora, o quanto é que o fator ômega que a gente usou aqui, né? Esse fator ômega que foi determinado aqui na hora de montar as equações, em que o ômega aparece dividido por 3 e dividido por 2 nesse caso, o quanto esse ômega afeta o resultado ou o tempo de resolução do meu sistema. Então, para isso a gente vai trabalhar com uma matriz um pouco maior, para que o número de interações exigido seja maior. Então, nós estamos trabalhando aqui com uma matriz 4x4, tá? E eu vou resolver isso utilizando uma variação relativa de 10 a menos 15, que é uma quantidade elevada. E aí eu vou resolver isso, é claro que eu resolvi isso usando um computador, né? E encontrei, por exemplo, que se eu aplicar o método de Jacobi, essa matriz ou esse sistema converge para a solução, né, após 173 interações do método. Se eu usar Gauss-Seidel, eu consigo fazer isso com 91 interações, tá? Que lembra que o Gauss-Seidel nada mais é do que o SOR com ômega igual a 1. Agora, quando eu pego valores maiores do que 1, então eu resolvi cada um deles com vários valores de ômega, variando com 0,2, né? Então, com 1,02, ele passa já para 87. Observe que Gauss-Seidel é 91, ele já caiu para 87. E aí vai caindo, 1,04, 83, 79, 76, 72, 68, 66, 63, 60, 58, depois ele começa a subir, 62, 69, 71, 79 e assim sucessivamente. Então, na verdade, quando você encontra um valor ótimo do ômega, que na verdade para essa matriz ele é 1,196, né, que vai dar 57 interações, você vê que ele diminui e de repente começa a crescer, tá? Então a escolha do fator ômega, que depende da matriz dos coeficientes, é fundamental para que eu consiga realizar isso num número menor de interações. Então, o método SOR, em particular,
ele tem esse problema. Eu preciso ajustar esse ômega. Então, quando que se justifica trabalhar com um método como o SORM, que eu tenho que fazer esse processo de ajuste do ômega? Ele se justifica quando eu vou usar a mesma matriz de coeficientes para resolver vários sistemas lineares em que o vetor B muda. Então eu posso fazer um ajuste para o meu ômega para obter um valor ótimo e a partir dali aplicar esse valor ótimo para resolver milhares, às vezes, de sistemas lineares com uma quantidade inferior de interações que sejam necessárias para resolver para o sistema, né? Ou seja, eu preciso resolver milhares de sistemas. Existem casos especiais de matriz em que o ômega pode ser determinado de forma matematicamente precisa, mas a gente não vai abordar isso nesse curso de cálculo numérico, né? Basta vocês saberem que existe, por exemplo, se ela for uma matriz tridiagonal, então ela tem certas características que podem ser usadas para determinar o fator ômega de convergência mais rápida, né?